Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a nossa série de vídeo aulas sobre benefícios previdenciários e direitos trabalhistas, tá certo? Então a gente vai falar um pouco nesses próximos vídeos sobre quais os direitos trabalhistas principais que nós temos, tá bom? Especialmente os que têm vinculação com segurança do trabalho, mas a gente vai acabar perpassando por todos eles, os mais importantes obviamente, tá? Ao mesmo tempo, nós iremos tratar sobre os benefícios previdenciários, a nossa legislação previdenciária, aquilo que a gente tem de direito enquanto segurados do INSS, tá bom? E nesse primeiro vídeo, já que nós estamos fazendo uma introdução a esse assunto, nós vamos fazer uma pequena diferenciação entre o que é o seu direito trabalhista e o que é o seu direito previdenciário, tá certo? Então perceba uma coisa, gente, esses vídeos eles são muito importantes não somente para o desempenho de vocês enquanto alunos do curso, certo? Mas também são uma etapa da vida de vocês em que vocês estão se informando acerca dos direitos de vocês. Então prestem bem atenção, tenham cuidado com o que vocês podem estar deixando de aprender aqui, então, e podem estar deixando de usufruir, já que isso é um direito que todos nós temos enquanto cidadãos brasileiros, tá bom? Então, nós vamos ter direitos aos direitos trabalhistas e aos direitos previdenciários, tá certo? Primeira coisa que nós vamos definir são quais as diferenças entre o direito que é trabalhista e o direito que é previdenciário. A gente precisa saber qual é a diferença entre esses dois direitos, que muitas vezes eles são confundidos, certo? Inclusive, as pessoas acham que o INSS tem a ver com o trabalho, enfim, não tem absolutamente nada a ver, então a gente vai falar sobre esses direitos aqui, tá bom? Então vamos começar pelos direitos trabalhistas, tá certo? Então, os direitos trabalhistas, eles são concedidos, dados às pessoas que trabalham, obviamente. Então, você é um trabalhador, você tem direito aos direitos trabalhistas. Na verdade, nós vamos até, na nossa primeira aula, nós vamos falar até a diferença entre o que é o empregado e o que é o trabalhador. Então, vamos colocar os direitos trabalhistas do empregado, que é a definição mais correta. Então, se você é empregado de alguém, você tem direito o que a consolidação das leis do trabalho, CLT, traz como direitos trabalhistas, tá bom? Então percebam, o direito trabalhista, ele está vinculado aos direitos explicitados na CLT. Ah, pessoal, mas quem não é regido pela CLT? Por exemplo, as pessoas que são funcionárias públicas, não sei se vocês sabem, mas os servidores públicos, eles não são regidos pela CLT. Eles vão ter, cada um deles, um estatuto próprio, tá bom? E vai ser o estatuto próprio, por exemplo, do servidor municipal, o estatuto próprio do servidor estadual, o estatuto próprio do servidor federal. Eu que vos falo, por exemplo, sou regido por um estatuto próprio do Serviço Público Federal. E eu tenho os meus próprios direitos trabalhistas, que são um pouco diferentes daqueles que são das pessoas que são regidas por carteira assinada, né? Então, nós servidores públicos não temos carteira assinada, nós temos um estatuto próprio que nos garante, dado a nossa condição de servidor público, os nossos direitos trabalhistas. Então, nessas videoaulas nós vamos falar especificamente de quem? Das pessoas que são empregadas, tá certo? Ou seja, tem um empregador na jogada. Eu, por exemplo, não sou considerado empregado, eu sou considerado um servidor público, apesar de que no final das contas é como se eu fosse um empregado do Estado, certo? Mas no nosso caso aqui não é bem o que está descrito na CLT, até porque eu não sou um empregado seletista, ou seja, eu não tenho carteira assinada, tá? Eu enquanto servidor público e também todos os outros, tanto das esferas municipal, federal e estadual, beleza? Então vamos nos ater aos empregados seletistas, tá certo? O que é o empregado seletista? É aquele que vai ter a sua carteira de trabalho e previdência social assinada, tá bom? A famosa CTPS, olha aí, mais uma sigla aparecendo, tá bom? CTPS, carteira de trabalho e previdência social. Quem vai ter direito de CLT? Quem tem carteira assinada, como é o pessoal chama. Então, a pessoa vai ser empregada de alguma empresa, de algum empregador, e aí, portanto, ela vai ter a sua carteira assinada e a partir daquele momento ela vai ter os seus direitos trabalhistas. Ah, pessoal, mas eu conheço fulana de tal que trabalha, mas não tem carteira assinada. Ela não tem direito aos direitos trabalhistas? Ela também tem direito aos direitos trabalhistas, desde que ela seja considerada empregada,
segundo o artigo 3º da CLT, que nós vamos tratar em outro vídeo, tá? Mas vamos nos ater a essas diferenças, tá? Então, os direitos trabalhistas, eles vão estar explicitados na consolidação das leis do trabalho, que é um decreto da década de 40, assinado primeiramente por Getúlio Vargas, tá certo? Então ele vai fazer o que nessa época, Getúlio? Inclusive falei para vocês isso na aula passada, né? Ele vai consolidar as leis trabalhistas já existentes e criar novas leis, colocando numa lei só. Então os direitos trabalhistas, eles vão estar explícitos nesse decreto, tá bom? Inclusive já tiveram várias modificações, a última delas mais importante em 2017, com a famosa reforma trabalhista do governo Michel Temer, tá bom? Então, nós tivemos algumas alterações nesse decreto, até porque ele é da década de 40, né? Então, algumas modificações, algumas alterações, algumas atualizações, tá? Mas hoje a CLT ainda vigora no nosso país, então os nossos direitos estão explicitados nessa consolidação das leis de trabalho, nessa legislação específica de direitos trabalhistas, tá bom? E onde é que eu estou, onde é que tem falando sobre direito previdenciário? Qual é a diferença, tá bom? Gente, previdência social não tem absolutamente nada a ver, assim, de maneira geral, com o seu direito trabalhista, tá bom? O que é uma previdência social, certo? A gente tem que parar para analisar o sentido de previdência social com o sentido de como se nós tivéssemos um seguro, tá bom? Perceba uma coisa, quando você vai fazer o seguro de alguma coisa, seja do seu carro, da sua casa, do seu celular, do que você quiser, tá bom? Você faz um pagamento, certo? E aí, a partir daqueles pagamentos que você faz, você tem direito a determinados benefícios caso algo lhe aconteça, tá? Ou caso, no caso da Previdência Social, quando você se aposentar e etc. Eu vou já explicar para vocês, tá? Mas pensem no seguro do seu carro. Então, por exemplo, você paga um valor X por ano, para caso você tenha um acidente, o seguro vai lá e cobre. Você paga um valor X por ano, para caso o seu carro tenha, sei lá, uma pane, você possa pegar um carro reserva, e etc, tá bom? Então você paga um valor e a partir daquele momento você está segurado daquele valor. O INSS é a nossa Previdência Social, tá? O Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. É ele que vai disponibilizar, é essa instituição que vai disponibilizar os nossos benefícios previdenciários e vai pegar esse dinheiro que nós depositamos na nossa caixinha, certo? Da Previdência Social, na caixa da Previdência Social, tá? É ele que vai disponibilizar, certo? Esse valor, esse dinheiro, em forma de benefícios previdenciários, tá? Então, todos nós trabalhadores seletistas, todos os trabalhadores seletistas pagam um valor à Previdência Social. Esse valor vai para a Previdência Social e esse valor ele vai ser distribuído, tá bom? Para as pessoas nos chamados benefícios previdenciários, tá certo? Então, perceba uma coisa, você está pagando mensalmente o INSS, é como se você estivesse pagando um seguro. Por quê? Porque você, na verdade, é chamado de um segurado do INSS. Tá bom? Você não é o trabalhador como na legislação trabalhista, certo? Você não é o trabalhador. Aqui você é um segurado, tá bom? É uma instituição pública federal chamada Instituto Nacional de Seguridade Social que vai lhe segurar determinados benefícios em determinados momentos da sua vida, seja quando você ficar doente, seja se você sofrer um acidente, seja se você chegar a um momento de aposentadoria, seja se você morrer, seja se você for preso, tá? Então, você tem uma série de benefícios caso você seja um segurado, tá bom? Então é o seguinte, vamos tratar a nossa previdência social no que diz respeito aos nossos benefícios previdenciários como um seguro que nós pagamos para a nossa vida, seja o momento atual, caso aconteça alguma coisa pontual, um acidente, uma doença, etc., seja para os momentos futuros, para as nossas aposentadorias, tá certo? Então, nesses dois vídeos nós vamos tratar exatamente disso, sobre o que o seguro social, a nossa seguridade social, baseada nas normas específicas do INSS, podem nos proporcionar, tá bom? E o que os direitos trabalhistas nos dão nos momentos em que nós trabalhamos, tá bom? Então, a Previdência Social, ela vai ter lá os benefícios dela, de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, tá? Pensão por morte, então tem uma série de benefícios aqui, tá bom? Então são benefícios que tem a ver com a nossa seguridade social, como a gente pode se manter caso a gente se aposente. Como é que eu vou me manter se eu não trabalho mais? Eu vou me aposentar, vou receber um valor do INSS. Por quê? Porque eu paguei um seguro a minha vida toda para isso, tá bom? Já aqui não, certo? Aqui é o quê? É os meus direitos enquanto trabalhador,
tá bom? Como assim os meus direitos como trabalhador? As minhas férias, meu 13º salário, meu descanso semanal remunerado, tá bom? Adicionais ocupacionais, adicional noturno, adicional de férias, adicional de hora extra, tá bom? Tudo isso são os direitos enquanto enquanto sou trabalhador, tá bom? Então os direitos trabalhistas estão envolvidos no que diz respeito aos aspectos das relações de trabalho. Então, relação empregado-empregador, quais os direitos que o empregado tem e que o empregador deve dar a ele, tá bom? E quais são os direitos que eu tenho enquanto segurado do INSS, ou segurado da Previdência Social Pública Federal Brasileira, tá certo? Então percebam isso. Isso aqui é o meu seguro, isso aqui é as minhas relações de trabalho, tá bom? Então, Previdência Social, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, tá bom? São coisas bem diferentes e nós vamos nesses próximos vídeos explicar para vocês quais são os principais direitos previdenciários e os principais direitos trabalhistas. Valeu!